Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. 23ª rodada do Brasileirão da Série A chegou ao seu final no sabadão, porque no domingo tivemos a partida aí da Copa do Brasil, onde o São Paulo, na minha opinião, sacramentou o título da Copa do Brasil. Como assim, Magalhães? Foi o primeiro jogo, São Paulo só ganhou de 1-0. Mas na boa, alguém acha que aquele bando que é o time do Flamengo, sem treinador, sem diretoria, Gabigol mandando beijinho para Dorival Júnior, na hora do intervalo, os jogadores fazendo um bolinho lá para se reunir, o Sampaoli não ficou junto, antes de acabar o primeiro tempo, o Sampaoli meteu o pé. Tu acha mesmo que esse bando vai conseguir reverter o jogo lá no Morumbi? Porra, não dá, né? A tendência é que o Flamengo tome uma goleada lá em São Paulo. Então, a rodada terminou no sábado por causa da provável e do sacramentado título do São Paulo da Copa do Brasil. Vai ter o segundo jogo, mas é só, na minha opinião, para o São Paulo comemorar o título. Então, tivemos essa 23ª rodada, aonde o time que mais foi beneficiado nessa 23ª rodada foi o Palmeiras, que a diferença para o líder, que é o Botafogo, caiu um pouco mais. O Palmeiras venceu e o Botafogo perdeu de novo. Por que eu estou falando perdeu de novo? Porque tinha perdido na Sul-Americana, conseguiu perder para o Flamengo, o Botafogo conseguiu perder. O Botafogo fez a proeza de conseguir perder para o Flamengo e perdeu agora para o Atlético Mineiro, com a polêmica lá de se o gol foi legal, se não foi legal, muita gente falando que não foi legal, que roubaram o Botafogo, pá, coisa e tal. Eu tenho a minha opinião, essa foi a opinião que eu dei no vídeo e vou continuar com a minha opinião. Até se a regra for o contrário, para mim vai ter errado, porque para mim um jogador que está impedido, ele não pode se beneficiar. E no caso do gol do Botafogo de empate, o Diego Costa estava impedido, ele volta e faz o gol. Para mim não foi um segundo lance. Para mim a sequência ali era um lance só. Mas tem muita gente falando que é um segundo lance, que não estava impedido, pá, coisa e tal. Ou seja, aí vai de cada um. Então o canal Resenha com Magalhães vem aqui fazer um resumo do que aconteceu na rodada número 23 do Brasileirão Série A. Então peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E uma coisinha, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral aí, dá essa força e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos aqui, logo começar. Deixa eu botar o óculos, né? O óculos aqui, para poder enxergar. Né? Idade chega, fica complicada, a vista vai pro beleléu. Bom, vamos lá. A 23ª rodada, só para lembrar, tem times que tem jogo a menos, tá? O Grêmio está com jogo a menos, deixa eu ver aqui. São Paulo com jogo a menos, Corinthians com jogo a menos, Vasco da Gama com jogo a menos, América Mineiro com jogo a menos e Coritiba com jogo a menos. Nessa semana, teremos o Corinthians fazendo seu jogo. O Corinthians vai jogar nesta segunda-feira contra o Grêmio, um jogo da 15ª rodada. Então, Corinthians e Grêmio se enfrentam de um jogo atrasado da 15ª rodada. O Corinthians é o 14º com 26 e o Grêmio está ali na 3ª colocação com 39. Se o Grêmio ganhar esse jogo, ele vai para 32 pontos.
para 42 pontos. Continua ali na terceira colocação, mas dá uma descolada do Flamengo. O incrível é como o Flamengo consegue estar na quarta colocação. Rapaz, o Flamengo está na quarta colocação, é uma vergonha para os outros times. O Flamengo está no quarto lugar, é uma vergonha para os outros times. Porque esse time do Flamengo, essa diretoria do Flamengo, merece o Flamengo estar brigando contra o rebaixamento. Essa é a verdade. Então vamos lá, galera. Ao término dessa 23ª rodada, o Botafogo continua líder com 51 pontos. Mas, lembrando, o Botafogo vem de 2 derrotas. O Palmeiras é o segundo com 44, agora já diminuiu a diferença para 7 pontos. O Grêmio é o terceiro com 39. O Flamengo, incrivelmente, está na quarta colocação, não sei como. O Bragantino é o quinto colocado com 39. O Fluminense é o sexto com 38. Na sétima colocação, o Atlético Paranaense com 37, na oitava o Fortaleza com 35, na nona o Atlético Mineiro com 34, na décima colocação o Cuiabá com 29. Na 11ª colocação o Cruzeiro também com 29, 12º Internacional com 29, 13º São Paulo com 28, 14º Corinthians com 26, 15º Bahia com 25, 16º Goiás com 25. E na zona do rebaixamento, na 17ª colocação o Santos com 21, 18º Vasco da Gama com 20, 19º América Mineiro com 17 e na última colocação o Coritiba com 14 pontos. Na zona de rebaixamento nesse momento, na zona de classificação para a Libertadores nesse momento, temos Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo está ali, mas não merece, o Flamengo não merece estar na zona de classificação da Libertadores, o Flamengo, vou torcer muito para o Flamengo ficar fora da Libertadores ano que vem. Na quinta colocação, o Bragantino e na sexta colocação, o Fluminense. Acredito piamente que o Flamengo não estará na Libertadores ano que vem. Não estará, porque perdeu a Copa do Brasil para o São Paulo e vai despencar, vão abandonar o Campeonato Brasileiro, igual fizeram ano passado. Vão abandonar o Campeonato Brasileiro e vão despencar, né? Vai ficar ali pelo meio da tabela e ano que vem disputa a Sul-Americana. Ainda vai ter o prêmio de consolo Flamengo Sul-Americana, que nem isso era para ter. Bom, por causa dos jogadores também, mas principalmente por causa da diretoria, o Flamengo não merece disputar nada ano que vem. Tinha que ser excluído de qualquer campeonato internacional, nem Libertadores e nem Sul-Americana. Bom, agora vamos aqui para os jogos. Tivemos o Flamengo jogando contra o Atlético Paranaense no Espírito Santo e tomou uma cipuada lá de 3-0, foi pouco, era parecido demais, e o Atlético Paranaense ganhou fácil, tranquilo, sem fazer muita força do bando, do grupo lá, daquela balbúrdia, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Então, Atlético Paranaense 3, Flamengo 0, placar normal, achei até injusto, que era para o Atlético Paranaense ter feito mais. Internacional 2, São Paulo 1. Internacional e São Paulo, os dois não vêm bem no Campeonato Brasileiro, não vêm bem, os dois não vêm bem. Então, dos dois que não vêm bem no Campeonato Brasileiro, o Internacional conseguiu, depois de um longo e tenebroso inverno, o Internacional conseguiu vencer de virada o São Paulo. O São Paulo no Campeonato Brasileiro corre risco sim de rebaixamento. Tá brigando contra o rebaixamento. O campeão da Copa do Brasil, São Paulo, campeão da Copa do Brasil de 2023, São Paulo, briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E o Internacional ali conseguiu dar uma respirada, mas mesmo assim não está muito bem. Só para ter ideia, o São Paulo hoje nem na Sul-Americana está. São Paulo hoje, quer dizer, pelo Campeonato Brasileiro, nem na Sul-Americana está. Mas o São Paulo já está garantido na Libertadores de 2024, porque o São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil. Bom, então, vitória do Internacional de virada, ali poderia dar qualquer resultado, São Paulo também com a cabeça na Copa do Brasil. Placar, Santos 0, Cruzeiro 3, Cruzeiro, a torcida muito preocupada, o time derrapando, mas aí, entre os times que estão mal, o Santos é um dos piores. E o Santos, que há alguns anos, né, vem sempre ali batendo na trave, de vez em quando recupera, mas bate na trave, parece que esse ano está com força máxima para jogar a Série B. Vitória do Cruzeiro, também não acho nada normal, pelo momento ruim do Santos.
Fortaleza 2, Corinthians 1. Isso sim, exemplo de clube, exemplo de time. O Fortaleza, um time arrumado, bem estruturado, com diretoria profissional, vence o Corinthians, que também ali não pratica o melhor futebol, muito pelo contrário, um futebol feio, e também briga contra o rebaixamento, o Corinthians. Então, um time que briga pela Libertadores contra um que briga contra o rebaixamento, jogando em casa, o que briga pela Libertadores venceu. Então, para mim, um placar normal. E vou repetir o que eu falei. O time e o elenco do Fortaleza é melhor do que o do Corinthians. Não muda minha opinião. O time e o elenco do Fortaleza é melhor do que o do Corinthians. Ponto. Essa é a minha opinião. Goste ou não goste. Placar normal. Venceu o melhor time. Coritiba 2, Bahia 4, estreia do Rogério Ceni. Não foi um jogaço, mas o Bahia aproveitou as oportunidades que teve. Tem um vídeo aqui no canal, tá? O Coritiba errou demais. O goleiro do Coritiba, eu acho que teve a pior atuação de um goleiro que eu já vi. E o Bahia, muito inteligente, aproveitou todas as oportunidades e ganhou de 4-2. Placar justo, triunfo justo do Bahia, que briga também contra o rebaixamento. Só para lembrar. Já vi gente aí, é igual o do Vasco, né? Ganhou uma partida, rumo a Tóquio, rumo ao título. Nos aguarde Real Madrid. Porra, calma, irmão, calma. Menos. O de São Paulo, do São Paulo não, do Vasco eu escutei. Já escutei isso porque o Vasco ganhou do Fluminense. Eu já escutei alguns canais falando isso. Agora a gente pega a Sul-Americana, depois Libertadores e agora... Calma, o time tá na zona de rebaixamento, cara. Mas torcedor é torcedor, parceiro. A gente entende porque também é torcedor. Bragantino 2, Grêmio 0. Eu falei que seria um jogo muito difícil pro Grêmio. Se eu não estiver enganado, nos meus palpites eu apostei no Bragantino. Então, Bragantino 2, Grêmio 0, não acho nada demais. O resultado, dois times que estão no topo da tabela. O Bragantino é o quinto colocado, com os mesmos números de gols de Flamengo e Grêmio. Então, é um placar normal. O Bragantino jogando em casa, o Bragantino ganhou do Flamengo de goleada, mas também ganhar do Flamengo não é parâmetro para nada. Ganhar do Flamengo hoje, porra, perder pro Flamengo que é vergonha. Agora ganhar do Flamengo é quase igual a beber água. Então, Bragantino 2, Grêmio 0, normal. Você vai me perguntar, pô, Magalhães, por que tu tá esculachando tanto o Flamengo? Porque o Flamengo é a vergonha do futebol brasileiro. O Flamengo é a maior vergonha do futebol. Não tem ninguém, nem o Vasco está na zona de rebaixamento, ninguém. A maior vergonha do futebol brasileiro é o Flamengo. Disputou 7 títulos, não ganhou nenhum. Tomou goleada, passou vergonha, ou seja, é a maior vergonha. O Flamengo é um meme. O Flamengo é a piada do futebol brasileiro. É tudo isso. Eu estou falando isso. Ou não é, ou alguém discorda. Algum torcedor do Flamengo discorda que o Flamengo é a piada? Uma piada? A diretoria não queria isso? Então, a diretoria conseguiu o que queria. O Flamengo seja piada, seja esculachado por todo mundo. Conseguiu. Se é uma coisa que a diretoria fez força para conseguir, foi isso. A diretoria do Flamengo conseguiu fazer isso. Que é um bando de burro com sorte, né? Tem que reformular tudo lá, né? Do presidente a metade do elenco. Então, continuando. Cuiabá 2, América Mineiro 2. É um jogo que poderia dar esse resultado. Dois times que estão... Cadê dois times não? Que o Cuiabá ainda está um pouquinho mais acima. Mas o Cuiabá está se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento. A sorte do Cuiabá é que o Santos está mal pra cacete. O Vasco da Gama está se recuperando um pouquinho. O América está tentando recuperar. E o Coritiba está mal. Ou seja, os times que estão embaixo ainda não colocam perigo no Cuiabá. O Cuiabá está 8 pontos de vantagem do Santos. Então, ainda não corre nenhum tipo de perigo, mas o Cuiabá tem que voltar a vencer. E o América Mineiro está lá na parte de baixo, há 3 jogos que não perde, mas precisa de ganhar. Empate não ajuda muito o América Mineiro, mas para mim um placar dentro da normalidade. Palmeiras 1, Goiás 0. Palmeiras o maior beneficiário dessa rodada, porque o Botafogo perdeu, como a gente vai falar. Palmeiras não fez uma boa partida, mas ganhou no finalzinho do Goiás e o vitória 3 pontos. Ganhando de 10 ou ganhando de 1, vale 3 pontos. O Palmeiras foi o mais beneficiado e o Palmeiras
agora entra na briga. Eu falei 6 pontos, né, de diferença, mas o Palmeiras entra na briga. Entra na briga porque tem aí uns confrontos diretos, aí o Botafogo tem uns jogos difíceis ainda para disputar, vai ter clássicos, ou seja, dá para o Palmeiras pegar o Botafogo. Ainda acho o Botafogo candidato ao título, mas o Palmeiras entrou realmente agora na briga. Vasco da Gama 4, Fluminense 2, sinceramente eu não esperava. A gente está vendo o Vasco melhorar, isso é nítido, o Vasco está melhorando, não tem como não falar que o Vasco não está melhorando, mas eu fiquei surpreso sim com o desempenho do Vasco. E foi justo a vitória do Vasco, tá? Foi justo a vitória do Vasco em cima do Fluminense. O Fluminense errou muito. Jogadores convocados para a seleção do Fluminense erraram, como o André. Errou. O time do Fluminense errou muito. Ali, taticamente e individualmente, o Vasco foi preciso. Então, vitória justa do Vasco da Gama. E o último jogo foi a vitória do Atlético Mineiro em cima do líder Botafogo. O Atlético Mineiro que também vem se recuperando aí. A situação do Atlético Mineiro é tentar chegar à Libertadores. Hoje ele está fora. E com o título do São Paulo da Copa do Brasil, é uma vaga a menos. Porque o São Paulo é o 13º. São Paulo é o 13º. Então só iria abrir uma vaga se o São Paulo estivesse no G6. Quem está no G6, estranhamente, é o Flamengo. Então, não abre uma vaga. Se o Flamengo tivesse vencido a Copa do Brasil, beleza. Abriu uma vaga a mais, já virava G7. Mas como o Flamengo perdeu a Copa do Brasil para o São Paulo, não tem G7. Continua G6. E o Atlético Mineiro é o 9º colocado. Aí teve a polêmica aí do empate, né? Do jogo do Botafogo. O Botafogo fez um gol que foi anulado. Eu vou dar a minha opinião. Para mim, aquela rebatida do zagueiro do Atlético Mineiro não configura uma segunda jogada, essa é a minha opinião, não configura, porque ele estava pressionado, ele tenta tirar a bola e a bola bate no Diego Costa, que estava impedido na origem do lance. E ele volta, ou seja, o infrator que estava impedido se beneficia. Eu, na minha opinião, o impedimento foi bem marcado. Essa é minha opinião. Então, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo amarga sua 3ª derrota, uma na Sul-Americana e 2 no Campeonato Brasileiro. Então, tá aí, só para lembrar, o mais beneficiado desta rodada foi o Palmeiras. E, para mim, a vergonha desta rodada e da temporada em geral foi o Flamengo, juntamente com o Santos. O Flamengo é a vergonha, é a piada da temporada. E o Santos foi a decepção, mais uma vez, desta rodada. Daí a minha análise, daí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!